Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje vamos considerar um texto bíblico que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos de 10 a 12. Antes de lermos o texto, farei uma introdução. No dia 31 de outubro de 1517, aconteceu um fato que se tornou emblemático na história da igreja. O monge augustiniano Martinho Lutero saiu do vilarejo que ficava seu monastério e caminhou até a porta da igreja de Wittenberg e fixou ali as suas 95 teses. Fato este que ficou marcado simbolicamente como o início da Reforma Protestante. Naquele contexto, transitava na região um frade dominicano chamado Johann Tetzel, enviado do Papa Leão X para vender indulgências a fim de levantar fundos para a construção da Catedral de São Pedro. Naquela época, a Igreja Católica Romana ensinava a existência do purgatório. O purgatório seria um lugar, eles ensinam até hoje, seria um lugar de tormenta onde as pessoas iam após a morte com o objetivo de purgar os seus pecados e posteriormente serem promovidas ao céu. Se aproveitando dessa heresia, a Igreja Católica Romana vendia as famosas indulgências, que em suma representavam vantagens espirituais que podiam ser adquiridas com dinheiro, inclusive a saída do purgatório. Você não teve uma vida muito santa, uma vida mais ou menos, você certamente não vai para o céu, você vai para o purgatório. E lá, dependendo de quanto você pagar antes de morrer, ou quanto seus familiares pagarem por você, certamente você pode sair do purgatório direto para o céu pagando. E aí esse dinheiro ia para... Foi a base da construção da Catedral de São Pedro, que até hoje existe. Tetzel, este homem a quem eu me referi, era um hábil vendedor dessas indulgências. Ele afirmava: não vale a pena atormentar-te. Pode resgatar teus pecados com dinheiro. Pagando, podes escapar dos sofrimentos do purgatório e aliviar o sofrimento dos outros. Ele, inclusive, o Johann Tetzel, compôs um cântico que dizia: na hora que a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Demais, né? A atitude desse frade foi a última gota para que Lutero se levantasse e fixasse as suas 95 teses, que tinha por intenção de levantar um debate sobre as incoerências bíblicas da indulgência, dentre outras coisas, não apenas isso. No último dia 31 de outubro de 2025, nós celebramos 508 anos destes acontecimentos, o que ficou conhecido, como eu já disse, como o dia estabelecido como o dia da Reforma Protestante. Mas precisamos esclarecer que a ação de Lutero foi apenas um estopim de um movimento que tomou a Europa por meio de vários homens que Deus levantou, como Ulrich Zwinglio, na Suíça, William Tyndale, na Inglaterra e etc., muitos outros. No centro desta reforma, havia uma disputa sobre como se pode conhecer a Deus e como podemos ter comunhão com Deus. Logo, a questão da reforma protestante, o centro do que a reforma protestante queria responder, era importantíssimo. Era questão de vida ou morte. Vamos ver nesta manhã
duas das principais colunas, que está aí, por isso que o título é Duas Colunas da Reforma Protestante. Duas das principais colunas que sustentaram a Reforma Protestante, ou duas solas. Sola Escritura e sola Fide, ou somente a Escritura, somente a fé. E como Deus usou estas colunas para reconduzir a sua igreja no caminho que ela deveria seguir, e nós somos herança dos reformadores. Então, para que nós consideremos essa história e essas colunas que sustentaram a Reforma Protestante, vamos ler, enfim, um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, e um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Revela, Senhor, transformação, edificação para a Tua igreja, apesar de mim, Senhor. Pelo poder do Teu Santo Espírito, pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode estar se perguntando o que a Reforma Protestante tem a ver com os bereanos. E a resposta é tudo, como nós vamos ver na sequência. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, a primeira coluna é os bereanos e a sola Escritura, ou os bereanos e a bandeira da reforma de somente a Escritura. E eu vou ler novamente o texto que eu acabei de ler, mas só a parte inicial, até o verso 11, a metade do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor, escute mais uma vez. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Parei. Paulo e Silas foram para Bereia depois de uma caminhada de aproximadamente 70 quilômetros a partir de Tessalônica, onde fugiam da perseguição provocada pelos judeus. Chegando em Bereia, como de costume, Paulo foi anunciar o Evangelho de Jesus Cristo na sinagoga local. Paulo sempre fazia isso. Chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele anunciava o Evangelho era na sinagoga, se na cidade houvesse uma. O verso 11 nos revela então uma característica dos bereanos. Diz lá, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Essa palavra nobre aqui, traduzida do grego, ela tem um sentido de mente nobre. E o texto aponta duas razões pela qual Paulo diz que os bereanos eram mais nobres, ou tinham a mente mais nobre do que os tessalonicenses. A primeira razão é porque os bereanos, está aí no texto, receberam a mensagem, o ensino de Paulo com grande interesse. Os bereanos tinham fome da palavra de Deus, por isso a receberam com intensidade, diferentemente dos tessalonicenses. Logo, lembre, Paulo foi expulso de Tessalônica porque ele anunciou a palavra. E os bereanos não, queriam ouvir Paulo intensamente. Logo, a nobreza dos bereanos não estava a ver com a condição deles em si, mas pelo interesse que eles tinham na palavra de Deus. O que isso tem a ver com a Reforma Protestante? Muita coisa. Entre as bandeiras da Reforma Protestante, entre as solas, duas delas tiveram maior destaque. A primeira é a sola Escritura, ou somente a Escritura Sagrada, que foi o retorno às Escrituras que reforçava a autoridade suprema da Bíblia em relação à tradição e à autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana. Até hoje funciona assim. Segundo o ensino até hoje da Igreja Católica, a tradição e a autoridade da Igreja está em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada.
Para nós é muito diferente. Toda a autoridade da igreja evangélica, da igreja protestante, como deve ser, é derivada, está debaixo do poder da palavra de Deus. E Lutero levantou esta bandeira naquela época, e esse foi o princípio formal da reforma protestante. A segunda bandeira que eu gostaria de destacar nesta manhã foi a sola fide, ou somente pela fé em Cristo Jesus. Essa bandeira levantou, clareou, esclareceu a doutrina da justificação somente pela fé em Cristo Jesus. A Igreja Católica ensinava que era necessário para que você fosse salvo, sacramentos ou pagamento de indulgências e etc. E Lutero levantou a bandeira bíblica que nós professamos até hoje, que a salvação se dá somente pela fé. Por isso, somente a fé, sola fide. Ao contrário do que eu e você podemos imaginar, os reformadores não tinham interesse de criar uma nova igreja, uma nova religião, mas de voltar a atenção para a Bíblia Sagrada. E esse retorno de fidelidade à palavra do Senhor mudou o mundo. No início do período medieval, os mais importantes teólogos enxergavam a Bíblia como a única fonte confiável de verdade cristã. Onde as escrituras se calavam, estes desenvolviam suas explicações, mas esses juízos eram sempre secundários e submissos aos ensinos claros da palavra do Senhor. Infelizmente, no entanto, com o avanço da Idade Média, os séculos 14 e 15, houve um grande movimento que valorizou por demais a tradição da igreja. E a tradição da igreja, como eu já disse, passou a rivalizar com as escrituras sagradas em caráter de autoridade. É neste tempo em que a igreja estava abusando da sua autoridade sobre as escrituras que surge um movimento chamado de volta às fontes. Esse movimento, dentre outras coisas, buscava recuperar a influência do pensamento dos ensinos gregos e romanos, e esse movimento influenciou estudiosos da palavra de Deus, que passaram a estudar a Bíblia Sagrada com mais afinco, especialmente lendo os textos clássicos, estudando nos idiomas originais e contextos originais as Escrituras Sagradas. Diante deste aumento pelo interesse na leitura aprofundada das Escrituras, começou-se a revelar os buracos na teologia católica. Moral da história é que homens há 508 anos atrás, à semelhança dos bereanos, receberam a palavra de Deus com grande entusiasmo e buscaram estudar mais e mais, analisar os contextos, as traduções foram melhoradas, os erros da Vulgata Latina, que é a Bíblia oficial do catolicismo, foram escancarados, e aí aquilo mudou completamente o mundo. Acrescentado a isso, o fato de que houve uma ampla divulgação de textos bíblicos, panfletos teológicos e um aumento crescente de traduções com a criação da prensa. Antes, até aí, tudo era feito manuscritamente. Todo mundo tinha, se você queria fazer uma outra versão da Bíblia, alguém tinha que escrever ela totalmente. Então, Gutenberg inventou no mesmo período, pela providência divina, é claro, inventou no mesmo período a prensa, que passou a imprimir, claro, de uma forma bem rudimentar, mas essa invenção fez com que os escritos de Lutero, as traduções que foram feitas no decorrer dos anos, se espalhassem rapidamente por entre o povo. Não tinha como o espalhar, o crescer, o avançar da palavra de Deus no mundo, não tinha como não transformar o mundo. E Lutero tinha ciência disso. Lutero sabia que não foi ele que transformou a igreja, mas a palavra de Deus. Ele disse o seguinte uma vez, abre aspas: eu me opus às indulgências e a todos os papistas, mas jamais pela força. Simplesmente ensinei, preguei e escrevi sobre a palavra de Deus. Não fiz mais que isso. Enquanto eu dormia ou tomava cerveja em Wittenberg com Philipp Arnsdorf, a palavra enfraqueceu o papado de um modo que nenhum príncipe ou imperador jamais infligira sobre o papado tantas perdas. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo.
Apesar da força que o papado tinha na época, maior autoridade do mundo, a reforma protestante prosperou pelo poder da palavra. Porque nenhuma força humana é maior do que a palavra de Deus. Amém? Que lições eu e você podemos tirar disso? Primeiro, devemos refletir bastante como eu e você temos nos aproximado das Escrituras Sagradas. Será que, vamos ser sinceros, será que nós, 508 anos depois, temos aquele entusiasmo que os reformadores tiveram ao conhecer e aprender cada vez mais da palavra de Deus? Eles foram transformados, porque a semelhança dos bereanos, eles tiveram muito interesse naquele conteúdo divino que estava diante deles. Como você tem se aproximado da Bíblia Sagrada? Qual importância tem sido para você ler e estudar a palavra de Deus? O único e verdadeiro Deus vivo que escreveu, revelou. Deus não deu um vídeo para a igreja. Não revelou o ensino dele por meio de um vídeo. Nem uma série, The Chosen, não. Deus revelou a sua vontade para a sua igreja, para o seu povo, para o mundo. Tudo que vai acontecer, tudo que é importante, por meio de um livro. Eu e você somos chamados a nos dedicarmos a estudar esse livro, a aprender mais sobre esse livro. Porque quando fazemos isso, nos relacionamos com Deus. Ninguém pode dizer, eu amo a Deus, mas não quer ter relacionamento com Ele. Por acaso, você ama alguém que você não conversa? Que você não sabe nada sobre a pessoa? Claro que não. Você ama a pessoa na medida que você se relaciona com ela, conhece ela, os seus sentimentos por aquela pessoa, a sua atenção para aquela pessoa aumenta. Com Deus não é diferente. Alguém que diz, eu amo a Deus, mas nunca abre a Bíblia, cuidado. A chance dessa afirmação ser mentirosa é muito grande. Será que é uma realidade que nós simplesmente já estamos acostumados com o extraordinário e sobrenatural da palavra de Deus? E que por isso lidamos com ela de qualquer forma? Fico triste porque creio que muitas vezes chegamos à palavra de Deus, e eu sou culpado disso também. Chegamos à palavra de Deus como algo puramente mecânico. Mas isso é contraditório com a fé que nós afirmamos como igreja evangélica. Nós afirmamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E como é que eu me aproximo de qualquer maneira daquilo que é a palavra de Deus? Quanto a palavra mudou a sua vida, meu irmão, minha irmã, ela mudou o mundo, ela mudou a igreja, mas e a sua vida? Quanto a palavra de Deus mudou a sua vida, o que você faz ou deixou de fazer, porque descobriu na palavra do Senhor ser a vontade de Deus? Será que você deixou para trás a pornografia, porque descobriu que isso é pecado? Parou de mentir, porque descobriu que o pai da mentira é Satanás, segundo as Escrituras? Passou a tratar melhor sua esposa, seu marido, porque descobriu que o casamento revela a união, o casamento aponta para a relação entre Cristo e a igreja? Deixou de sonegar imposto, porque descobriu que a palavra diz, dai a César o que é de César? Aqui são apenas pouquíssimos exemplos do quanto a palavra pode nos transformar e deve nos transformar se nós cremos que é a palavra de Deus. Ou a sua religiosidade, religiosidade eu não falo no termo pejorativo não, religiosidade no sentido de estar ligado com Deus. A sua religiosidade é guiada simplesmente por sentimentos, ou pelo fato de você regularmente vir domingo após domingo na igreja, mas não busca conhecer e se relacionar com Deus vivo da igreja? Nós devemos ser conduzidos e transformados não por tradições, porque quando fazemos isso, repetimos os erros dos católicos, mas pela palavra de Deus que nos ensina como devemos proceder neste mundo como cristãos. Inclusive a liturgia de culto. Por que nós cantamos
na igreja. Como eu disse que a Igreja Católica não queria que a congregação cantasse, mas os reformadores incentivaram isso. Porque a Bíblia mostra lá em Atos que a congregação, quando estava reunido, cantava, orava, compartilhava os elementos da ceia do Senhor, como nós vamos fazer logo mais. Isso está em Atos 2,42. Compartilhavam os elementos do Senhor e perseveravam, está aqui, assim como os bereanos, assim como os reformadores da igreja primitiva lá em Atos, perseverava na doutrina dos apóstolos. O que acontece muitas vezes conosco é uma incoerência. Nós queremos mudar o mundo, queremos que o mundo seja diferente, queremos a pátria para Cristo. Não é um tema que é muito usado em missões? Mas queremos mudar o mundo, queremos mudar a sociedade, queremos muitas vezes mudar até a igreja, mas mudamos muito pouco a nós mesmos, segundo a palavra. Ah, esse mundo está perdido. Mas eu não estou lutando contra o meu pecado. A fonte da mudança que eu e você precisamos, e que pode mudar o mundo, se assim aprover o Senhor, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Como Paulo escreveu a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, porque o homem de Deus, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Note o foco, para que o homem, e aqui é o ser humano, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para boa obra. Segundo ponto, os bereanos e a sola fide, ou somente a fé. Está lá na parte final do verso 11 e o verso 12. Eu vou ler o verso 11 todo só para fazer sentido. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Agora vemos a segunda razão da nobreza dos bereanos. Os bereanos receberam a palavra com questionamento crítico. Não só se dedicaram intencionalmente para conhecer mais da palavra, mas também analisaram tudo com muito cuidado e atenção. O verbo examinar, no meio do verso 11, examinar, do grego, ele traz a conotação, o significado de investigações judiciais. Então, Paulo ensinava à luz das Escrituras como deveria ser, e aqueles irmãos iam para o texto e avaliavam, mas é isso mesmo? Será que é isso que Paulo está ensinando? Não, tem razão, Paulo disse isso, Paulo disse aquilo. Então, eles ouviam com entusiasmo e analisavam à luz da palavra se era assim mesmo. Por isso, desde então, se assemelham aos bereanos na nobreza, aquelas pessoas que estudam a Bíblia Sagrada com muita atenção. Não é uma receita de bolo. Não, às vezes receita de bolo você lê com toda atenção, né? Porque receita do bolo, se não fizer direito, estraga o bolo. Mas não. Mas a atenção ainda superior tem que ser dedicada ao estudo da palavra. Os bereanos demonstraram zelo em ouvir aquilo que Paulo tinha a dizer. E formaram com base nas Escrituras uma convicção. E qual foi a convicção deles, pastores? Está no início do verso 12. E creram muitos. Como resultado do ouvir com entusiasmo e se dedicar a examinar as Escrituras, um número considerável de judeus e gregos foram convertidos pela fé na mensagem evangélica do apóstolo Paulo. Como já vimos, o princípio formal da reforma protestante foi um retorno às Escrituras. Mas agora vamos entender o princípio material, que foi a doutrina da justificação pela fé. Os reformadores defendiam
que a doutrina da justificação pela fé é a verdade pela qual a igreja permanece de pé ou cai. Lutero era um homem atormentado. Quando começou a estudar direito, a família de Lutero achou que ele seria de grande ajuda para o crescimento da condição financeira familiar. No entanto, ao invés disso, Lutero decidiu entrar para um monastério agostiniano. E ali, Lutero se aplicou com rigor e disciplina a todas as atividades do monastério. Um dia, faleceu um amigo próximo e Lutero ficou aterrorizado com a ideia de que um dia ele faleceria também e enfrentaria o juízo divino. Em razão deste temor, Lutero passou a ficar obcecado em confessar pecados e a levar uma vida de sacrifícios e jejuns intermináveis. Lutero possuía um medo absurdo de ter esquecido algum pecado que cometeu no passado e que por isso não teria confessado. Conta-se que durante um período Lutero parecia um esqueleto ambulante de tão magro pelos excessos de jejum. Certa vez, de tanto ouvir confissões de Lutero, seu superior no monastério, um homem chamado Johann von Staupitz, disse: olha aqui, irmão Martinho, se tu vais confessar tanto assim, por que não fazes algo digno de confessar? Mata tua mãe ou teu pai, comete adultério, mas para de vir aqui com ninharias e falsos pecados. Fecha aspas. Este comportamento de Lutero perdurou até o ano de 1512, quando Staupitz encaminhou, ou seja, se livrou de Lutero, mandando Lutero para a Universidade de Wittenberg para ser professor de estudos bíblicos, e isso mudou a vida de Lutero e mudou a minha e a sua vida também. A justificação, o fato de ser justificação é ser justo diante de Deus. A justificação havia sido ensinada a Lutero como um processo de cura, no qual, mediante boas obras, sacramentos e tradições, o homem recebia gradativamente a graça de Deus. Porém, ao estudar o livro de Romanos, mais especificamente Romanos 1, verso 17, Lutero leu o seguinte, Romanos 1, verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero entendeu que a justiça é um dom que recebemos de Deus para que sejamos justos diante dele. Disse Lutero, Paulo diz que eles são todos pecadores, incapazes de glorificar a Deus. Eles devem, porém, ser justificados pela fé em Cristo, que mereceu isso por nós, através do seu sangue, e tornou-se para nós trono de propiciação na presença de Deus, que perdoa todos os pecados anteriores. Olha a luta de Lutero aqui. Que perdoa todos os nossos pecados anteriores. Ao fazê-lo assim, Deus prova que é somente a sua justiça que Ele nos outorga, nos dá mediante a fé, que nos ajuda. Justiça que no tempo determinado foi revelada por meio do Evangelho e que, antes disso, testemunhada pela lei e os profetas. Lutero percebeu que, biblicamente, a doutrina da justificação não era uma cura gradativa, mas sim uma declaração judicial única e definitiva sobre o crente da condição de justo diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Logo, não somos declarados justos com base num processo futuro e gradual, mas sim com base na obra total, perfeita e concluída de Cristo Jesus. Como lemos em Romanos 3, acompanhe na sua Bíblia, Romanos 3, versos 21 a 26, que diz o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu Cristo como sacrifício para propiciação mediante a fé,
pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Dessa forma, recebemos a declaração de justos diante de Deus mediante a fé somente, sola fide. Mas não é qualquer fé, e sim a fé fiduciária, a fé de confiança e dependência do Senhor Jesus, que consequentemente nos transforma pessoalmente. Diante desta verdade bíblica, a justificação é um ato de Deus que se baseia completamente na obra de Cristo. E é isso que garante ao crente que no dia do julgamento o veredito final será favorável. Quando eu e você chegarmos diante do tribunal de Cristo, Deus irá apontar para nós e vai dizer, se você é um crente em Cristo Jesus, Ele vai dizer justo. Esse é justo. Não por causa das minhas obras ou da minha ausência de pecado, não, muito pelo contrário, mas porque sobre o crente está a justiça de Cristo. Diante desta verdade, Lutero finalmente encontrou paz. Aquele homem atormentado entendeu que dependia exclusivamente da obra do Senhor Jesus Cristo, em quem ele confiava. Notem que com os bereanos foi assim também. Examinando todos os dias as Escrituras para ver se era assim, o texto diz no verso 12, e creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, e um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Os bereanos analisaram as Escrituras para ver se era assim mesmo, como Paulo estava ensinando, e descobriram que sim, e creram. Lutero e os reformadores viram que a igreja na época não era como as Escrituras ensinavam. Por isso, reformaram a igreja para o futuro, como uma volta à palavra de Deus. E lições importantes para mim e para você. A necessidade de justificação é urgente, meu querido e minha irmã. Não por um processo em que você caminha em boas obras e santidade, isso é mentira. Mas você quer ser justo diante de Deus no dia do julgamento, pois deposite a sua fé e confiança. Se arrependa dos seus pecados e deposite a sua fé e confiança na obra de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a única forma de ser justo diante de Deus. Não adianta esperar que no dia do julgamento divino você vai dizer, olha, mas eu era dizimista. Eu ajudava os pobres. Eu fazia boas ações, eu fui um excelente marido. Eu fui um pai maravilhoso, um filho maravilhoso. Eu fui honesto, nunca roubei, Senhor. Eu nunca furtei. Eu nunca traí a minha esposa no casamento. Todas essas coisas são boas e maravilhosas e nós devemos fazê-las. Mas não é isso que garante a minha e a sua justiça diante de Deus. Mas é Cristo Jesus somente pela fé que nós recebemos. Por isso, se você não é crente em Cristo Jesus, mas acha que tem vivido uma boa vida, que isso vai te garantir uma passagem direta para o céu, cuidado! Cuidado, sem Cristo Jesus. Quer você crer, quer você não crer, todos serão julgados condenados. E com Cristo Jesus, todos serão julgados justos. O homem natural é espiritualmente morto, incapaz por suas próprias forças de se salvar. É por isso que em Atos dos Apóstolos é registrado o seguinte, Atos dos Apóstolos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que devamos ser salvos, somente Cristo. Outra bandeira da reforma, solos Cristos. Somente Cristo é o Salvador. É necessário, por isso, que eu e você entendamos o que as Escrituras nos ensinam sobre o que é aquilo que pode nos salvar, o que pode nos livrar, para que não sejamos atormentados como Martinho Lutero. Por isso devemos nos dedicar, como vimos no primeiro ponto, à leitura intencional, à leitura
o desejo de aprender da palavra de Deus, mas examinando tudo com bastante cuidado para não sermos enganados. Será que tudo que nós temos visto, vivido, escutado, será que tudo que nós vemos por aí, mundo afora, dizendo que é bíblico, de fato é? Será que tudo que ganha a etiqueta gospel, de fato é gospel? Gospel é evangelho em inglês. Será que tudo que ganha a etiqueta gospel significa que é realmente evangélico? Cuidado. Como é que eu vou saber, pastor? Eu não sou pastor, eu não fui para o seminário simples. Avalia cuidadosamente as escrituras. Outra lição importante, isso aqui já caminhando para o final, uma lição muito importante. Cuidado, meus irmãos, me surpreende muito quando eu vejo entre o meio evangélico, alguns compartilhando e dando apoio e curtindo ensinos católicos. Cuidado com isso. Às vezes, esse apoio, ele vem escondido por trás de uma bandeira não esqueci a palavra. Ele vem escondido por trás de uma bandeira de querer permanecer firme dos ensinos bíblicos e tudo mais. Mas cuidado, a visão do católico é muito diferente, que o católico tem do crente é muito diferente desta comunhão que muitos de nós às vezes professamos, inclusive em redes sociais. Porque para a Igreja Católica, você sabia que eu e você, que estamos em Cristo, como nós acabamos de ler, crendo na justificação somente pela fé, eu e você somos malditos? Eu creio na justificação somente pela fé em Cristo Jesus, que é o ensino da palavra. Se você crê da mesma forma, para a Igreja Católica, você é um maldito. Quem disse isso, pastor? Isto foi estabelecido e nunca foi revogado pela Igreja Católica no Concílio de Trento, que foi uma reunião de líderes católicos entre os anos de 1545 e 1563, como forma de reagir à Reforma Protestante. E eles estabeleceram a seguinte norma, abre aspas, escute com atenção. Se alguém disser que a fé justificadora nada mais é que a confiança na misericórdia divina que perdoa os pecados por amor de Cristo, e que somos justificados somente por essa confiança, somente pela fé, que seja maldito. É isso, se você crê na justificação somente pela fé, é isso que a Igreja Católica até hoje define sobre você. Eu creio nisso. Eu creio na justificação somente pela fé, então eu devo ser maldito aos olhos deles também. Nestes dias em que tolos afirmam que a Bíblia deve ser atualizada, a verdade é que nós devemos ser moldados e transformados à luz da velha e boa Bíblia Sagrada, que é a única verdadeira ontem, hoje e sempre será, suficiente, inerrante e infalível Palavra de Deus, sola Escritura. Quanto aqueles que passam a vida inteira tentando se tornar justos diante de Deus por suas obras, são como cachorros que correm atrás do próprio rabo. Esses, quando chegarem diante do tribunal de Deus, dirão o quê? Não terão nada que poderão dizer para livrá-los da condenação. Afinal, só existe uma saída, a verdadeira fé em Cristo Jesus, sola fide, que nos dá esperança e segurança. Por isso, podemos afirmar, e concluo, como o apóstolo Paulo que diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Em nome de Jesus, amém.